Senhoras e senhores, que graça, que maravilha em poder recepcioná-los aqui em minha casa. Bom te ver por aqui. Muita coisa boa. Dentro de pouco tempo, eu espero de vocês o melhor. Dê o seu like, o seu joinha, complementa aí. Comenta, compartilha, se inscreva no canal. Levanta da poltrona, folgado. Se inscreva, fortalecendo, edificando a casa. Faz alguma coisa, não vai custar nada. É interessante somarmos. A união faz a diferença. Exatamente, senhor. Nos leva ao completo bem-estar. Espiritual. Recebe aí a minha presença, a minha visita, o meu abraço, o meu calor humano, mas também espiritual. Vamos que vamos entreter. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizado e informado acerca de questões, novidades, debates, todo entretenimento, todo esse acabouço jurídico. Vamos que vamos agora de unhas e dentes ao direito do trabalho. Exatamente, senhor. Sobre uma matéria, uma temática que é exemplificativa, de maneira que no nosso dia a dia, no nosso periódico, temos uma coisa que é bastante convidativa quando queremos extravasar as nossas energias, chamado de férias. Quem é que não gostaria de ter as suas férias? Entretanto, vamos à dica do dia. Férias, a licença anual remunerada, não representa prêmio a ser concedido ao empregado, e sim um direito irrenunciável, assegurado na Constituição Federal de 88, no artigo 7º, inciso 17, no diploma consolidado. As férias, como modalidade de interrupção do contrato de trabalho, visa proporcionar o que descanso ao trabalhador após certo período de trabalho, quando já se acumularam toxinas no organismo. Entretanto, a Carta Maior, conforme já mencionado, assegurou o quê, cara? Assegurou que a todos os trabalhadores, tanto os urbanos como rurais, o direito às férias anuais, remuneradas com pelo menos de 1/3 a mais do que a remuneração normal, o terço constitucional. Para ter direito às férias, o empregado deve cumprir o quê? O que se chama de período aquisitivo, ou seja, 12 meses trabalhados. Portanto, a cada 12 meses de trabalho se configura um período aquisitivo que dará direito ao empregado ao gozo de férias. Entretanto, o empregado pode ter férias antes de completar os 12 meses? Depende de quê? Da empresa. É possível. O artigo 130 da CLT estabelece o período de férias do empregado a cada 12 meses de trabalho, levando-se em conta os dias em que o empregado faltou e não justificou a sua ausência ao labor na seguinte proporção: 30 dias de férias, até 5 faltas injustificadas; 24 dias de férias, de 6 a 14 faltas injustificadas; 18 dias de férias, 15 a 23 faltas injustificadas; 12 dias de férias, 24 a 32 faltas injustificadas. Interpreta-se que o empregado faltar mais de 32 dias deixará de adquirir o direito às férias naquele determinado período aquisitivo. Há uma dica importante: se tiver até 5 faltas injustificadas, não haverá qualquer desconto. O empregado terá 30 dias de férias. A partir da 5ª falta, para cada grupo de 9 dias de falta, perde-se 6 dias de férias. Os descontos nas férias acima enumeradas trata o quê? De faltas injustificadas.
Se as faltas forem justificadas, não podem ser descontadas de forma alguma. Confirma-se a súmula 89 do Tribunal Superior do Trabalho. Diz da seguinte forma: se as faltas já são justificadas pela lei, considera-se como ausências legais e não serão descontadas para o cálculo de férias, de período de férias, desde que haja concordância do empregado. As férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos, e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. É vedado o início das férias no período de 2 dias, que antecede feriado o dia de repouso semanal remunerado. O artigo 131 da CLT retrata o que a ausência não serão consideradas faltas do empregado. No caso do artigo 473, durante o licenciamento compulsório, o que da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para percepção do salário maternidade, custeado pelo quê? Pela Previdência Social. Por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade, atestado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, desde que o afastamento não seja superior a 6 meses, o tempo de afastamento será computado no período aquisitivo de férias, que sejam justificada pela empresa, estendendo que, como tais, os que não tiveram determinado o desconto do correspondente salário durante a suspensão preventiva para responder o inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido. Caso esse empregado seja impronunciado ou absolvido, seu tempo de afastamento será computado no período aquisitivo de férias, nos dias em que não tenha havido serviço, salvo nas hipóteses do inciso 3 do artigo 133, além dos descontos que os empregados podem sofrer em suas férias em razão das faltas justificadas. O artigo 133 traz mais hipóteses de perda do direito às férias pelo empregado. Deixar o empregado o emprego e não ser readmitido dentro de 60 dias subsequente à sua saída. Permanecer em gozo de licença com percepção de salário por mais de 30 dias. Deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude da paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. Tiver percebido que a Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuo, ocorrendo que uma das hipóteses, restando-se prejudicado o período aquisitivo de férias, tem início um novo período aquisitivo, assim que o empregado retornar ao serviço. No caso de empregado que estava afastado para prestar serviço militar, se ele retornar ao trabalho em até 90 dias da data da correspondente baixa, seu tempo de trabalho anterior à apresentação ao serviço militar será computado para fins de cálculo do período aquisitivo de férias. Os trabalhadores em tempo parcial pode converter 1/3 de suas férias em pecúnia, cumprindo o período aquisitivo pelo empregado. É consolidado que o empregador deverá conceder as férias nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. É o que se chama de período concessivo de férias. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Atenção, o empregado cujas férias forem concedidas após o período concessivo não usufruirá que 60 dias de férias, apenas receberá o pagamento em dobro. Vencido o período concessivo, sem que o empregador tenha concedido as férias, o empregado poderá ajuizar a reclamação, pedindo a fixação por sentença da época de gozo delas. Nesse sentido, observa a súmula 450
do TST, férias, gozo na época própria, pagamento fora do prazo, dobra a conversão da orientação jurisprudencial 386, é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional com base no artigo 137 da CLT, quando ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto do mesmo diploma legal. A concessão de férias será participada por escrito ao empregado com antecedência mínima de 30 dias, mediante recibo passado pelo laborante. O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua CTPS para que nela seja anotada a respectiva concessão. Como determina a época da concessão de férias, será quem melhor consulte os interesses do empregador. Os membros de uma família que trabalham no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozo de férias no mesmo período, se assim o desejarem e por exemplo, diante disso não resultar prejuízo para o serviço. O empregado estudante menor de 18 anos terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. O artigo 139 permite que o empregador conceda as férias coletivas a todos os empregados de um setor de empresa, ou mesmo a todos os empregados da empresa, aos quais poderão ser concedidas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. O empregador deverá dar ampla publicidade das férias coletivas, comunicando com 15 dias de antecedência ao Ministério do Trabalho, ao sindicato profissional e afixando em igual prazo no quadro de avisos da empresa. Doravante, os empregados contratados há menos de 1 ano, em caso de concessão de férias coletivas, gozarão férias proporcionais. O artigo 143 faculta o empregado converter 1/3 do período de férias a que tiveram que em abono pecuniário, direito potestativo do empregado, ao qual o empregador não poderá se opor no valor de remuneração que seria devida nos dias correspondentes, devendo o abono de férias ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Versa que o abono de férias, desde que não exceda de 20 dias de salário, não integrará a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho. O empregado perceberá até 2 dias antes do efetivo gozo nos moldes da CLT, do artigo 145, a remuneração que lhe foi devida na data da concessão. A esse valor acrescenta-se o percentual de 1/3. Quando o salário for pago por hora com jornadas variáveis, apurar-se a média do período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data da concessão das férias. Quando o salário for pago por tarefa, torna-se por base a média da produção no período aquisitivo do direito às férias, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data da concessão das férias. Quando o salário for pago por porcentagem, comissão ou viagem, apurar-se a medida percebida pelo empregado nos 12 meses que precederem a concessão das férias. A parte do salário paga em utilidade será computada de acordo com a anotação na carteira de trabalho e previdência social. Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso será computados no salário que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias. Se no momento das férias o empregado não estiver percebendo o mesmo adicional no período aquisitivo, ou quando o valor deste não tiver sido uniforme, será computado a média do decimal recebida naquele período, após a atualização das importâncias pagas mediante a incidência dos percentuais dos reajustes salariais supervenientes. As gratificações anuais, semestrais ou trimestrais, apesar de possuírem natureza salarial, não se incorpora o que? A remuneração das férias. O período de férias, sim, é computado no período de referência das gratificações trimestrais, semestrais e anuais. A remuneração simples de férias é a regra geral.
é o valor do salário referencial do empregado acrescido de 1/3 constitucional, é o que se aplica para as férias usufruídas no período aquisitivo ou devidas no caso de dispensa do empregado durante o período concessivo. É a figura das férias simples. As férias proporcionais são remuneradas também de forma simples, porém em valor reduzido, em razão da proporcionalidade aos meses do período aquisitivo. O Tribunal Superior do Trabalho, por meio de resolução do tribunal, alterou a súmula 171 e 261, passando a reconhecer o direito do obreiro à indenização das férias proporcionais em caso de pedido de demissão, mesmo que conste com menos de 1 ano de empresa. Objetivando, é facilitar o estudo. Preparamos aqui esse quadro analítico para dizermos alguma coisa a esse respeito. Por exemplo, o término do contrato de trabalho, as férias integrais de 1/3 constitucional e as férias proporcionais de 1/3 constitucional. Entre essa, a dispensa sem justa causa. Por exemplo, caso não tenha gozado as férias, recebe aqui a indenização das férias integrais acrescidas de 1/3 constitucional. Se for proporcional, recebe a indenização das férias proporcionais acrescida do 1/3 constitucional. A dispensa por justa causa, caso não tenha gozado as férias, recebe a indenização de férias integrais acrescida do 1/3 constitucional. Se for proporcional, não recebe. Entretanto, o período de demissão do empregado com mais de 1 ano da empresa, caso não tenha gozado as férias, recebe a indenização de férias integrais acrescido do 1/3 constitucional. Se proporcional, recebe a indenização das férias proporcionais acrescida do 1/3 constitucional. Pedido de demissão do empregado com menos de 1 ano de empresa, não recebe, pois ainda não completou o período de aquisição de férias. Proporcional, recebe sim a indenização das férias proporcionais acrescida do 1/3 constitucional. Quanto à prescrição para postular na Justiça do Trabalho o gozo das indenizações das férias, estabelece que o prazo prescricional começa a correr do término do período concessivo de férias, ou se for o caso de cessação do contrato de trabalho. Destaca 4 hipóteses que, uma vez ocorridas no curso do período aquisitivo, fazem com que o obreiro perca o direito às férias, iniciando um novo período aquisitivo após o retorno do empregado ao trabalho, quais sejam: deixar o emprego se for readmitido dentro de 60 dias subsequente à sua saída, permanecer com gozo de licença com percepção de salário por mais de 30 dias, deixar de trabalhar com percepção de salário por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa, ter percebido da Previdência Social prestações de acidentes de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, ainda que descontínuos. Aqui estão abordadas algumas temáticas relacionadas aí à concessão e do período aquisitivo das suas férias. Um grande abraço, um F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa.